1 Pedro capítulo 3, o título do sermão, talvez tenha uma arte aí, é a vida cristã na igreja e no mundo. A partir do verso 8, nós vamos ler e nos diz o seguinte: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Amém. Essa palavra de Deus para nós até o verso 14. Eu quero dar um pouco do contexto em que Pedro escreve isso aqui à igreja, antes de nós pensarmos em três grandes pontos aqui, a partir desse texto. Pedro está, desde os versos acima da carta, aqui, nos versos 1 até o 7, dando algumas recomendações em torno da convivência dentro da igreja. Especificamente na parte acima, ele está falando sobre os deveres conjugais, os deveres de marido para com a mulher, e também ele fala algumas coisas sobre o papel da mulher. Nesta parte em que nós lemos especificamente, ele está dando recomendações para que a igreja tenha uma boa convivência entre si, entre os seus membros, e também com o mundo, mesmo com os adversários do mundo, não é? Então, pelo contexto da carta também, a partir de outros versos que nós lemos aqui, é perceptível que o tempo que aquela igreja que recebeu a carta experimentava não era dos mais favoráveis em relação à fé. Havia sofrimento inocente e gratuito vivenciado por eles. Esse é um tema que aparece recorrentemente na carta, o sofrimento inocente. Mas não parece ser uma perseguição, uma dificuldade, um sofrimento ao ponto dos cristãos estarem enfrentando morte, né? O martírio na história da igreja é algo um pouco posterior, mais tardio. Mas são perseguições pontuais, como aquelas que nós encontramos no livro de Atos, por exemplo, e que parecem estar escalando, né? E essas perseguições, neste momento, pelo que nós vemos nos versículos, são mais no nível do desprezo pelos cristãos, pela zombaria, o deboche dos crentes, e não necessariamente de violência. Então, diante disso, ele dá essas recomendações aos seus ouvintes, não é? Essas recomendações, mais do que minimizar o sofrimento que eles estão enfrentando, ele quer, na verdade, encorajar os cristãos a não desanimarem. É claro que com alguma sabedoria é possível ter, sim, o sofrimento minimizado nestes momentos, mas o ponto dele é, na verdade, encorajar a continuar perseverando na fé, mesmo se o sofrimento não for aliviado. Então, eu quero ver esses versos com vocês. Tem três grandes partes aqui. A primeira parte eu chamei de 2 grupos de convivência, né? Recomendações a 2 grupos de convivência. São os versos 8 e 9. O verso 10 a 12, ele fala do fundamento destas exortações que ele está dando, né? E que é exatamente a bem-aventurança obtida no exercício da ética cristã. O terceiro ponto, os versos 14 e 15, ele vai dar uma palavra sobre a justiça, né? Sobre sofrer injustiça
e assim por diante. Mas então ele começa no verso 8 dizendo: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Né? Então aqui ele está dirigindo uma recomendação em relação à convivência na igreja. Essa expressão, tenham todos um mesmo modo de pensar, significa que ele quer que os crentes sejam concordes quanto à mente e quanto ao procedimento. É lógico que na comunidade cristã existe, em alguma medida, o espaço para pluralidade de pensamentos, divergência em questões secundárias, mas existem algumas verdades basilares em relação ao Evangelho que são indispensáveis para que a unidade cristã seja mantida. Então, é certo que a unidade cristã é ameaçada quando pessoas com pensamento divergentes começam a influenciar negativamente a comunidade. Eu sei que esse é um assunto sensível, não é? Mas o que Pedro espera da comunidade aqui é a concordância em relação àquelas coisas divinas, aquilo que foi, de fato, revelado pelo Senhor. Então é preciso que os cristãos abracem isso que foi dito com a mente e com também as suas atitudes. Não é? Isso aqui é similar ao que Lucas escreve, que a igreja experimentou ali em Atos nos seus primeiros dias. O texto de Atos 4:32 nos diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Então significa juntar as forças em prol da causa do Evangelho. Essa disposição de aceitar a mensagem divina e seguir os rumos que o Senhor nos dá. Então esse é o primeiro ponto para que a unidade cristã seja mantida na igreja, não é? O segundo ponto, veja o verso 8 aí, ele fala de unidade nas emoções. Sejam uns com os outros compassivos. É interessante porque essa palavra grega ali, que ele usa, simpatés, significa estar junto ao pathos. Ou seja, pathos significa tanto sofrimento quanto paixão no grego. Então, a palavra ligada às emoções humanas. Emoções essas com as quais nós somos afetados pelas coisas à nossa volta. Então, o que ele está dizendo para a igreja? Sejam compassivos. E ser compassivo com alguém é estar aberto para participar do sentimento que essa pessoa experimenta. Percebem? Podem ser sentimentos positivos e negativos. Ser compassivos aqui, então, é a mesma coisa que o que Paulo ensinou lá aos Romanos. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É ter interesse pela vida do outro, não é? É se juntar ao sentimento que o outro experimenta naquele momento. Quando nós oramos, por exemplo, por algum irmão da igreja, algum membro que está passando por alguma dificuldade, nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos sendo compassivos, nós estamos participando daquilo que a pessoa experimenta em alguma medida. Não é? Depois, ele diz sobre a unidade no exercício do amor fraterno. Não é? Amem-se fraternalmente. E o amor fraterno, aqui, ele deve ser entendido não como amor erótico, por exemplo, que é aquele de marido para com a mulher, que ele falou antes, nos versos acima. Não é? O amor fraterno é exatamente esse amor familiar, o amor do pertencimento à mesma família, que deve estar na igreja. Não é? Porque, em última instância, toda a comunidade cristã espalhada pela terra, e também a igreja local, pertence ao mesmo Pai. É a grande família planejada por Deus desde toda a eternidade, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. O que cabe à igreja agora para manter uma boa relação na eleição que Deus nos deu é exatamente exercer o amor, viver harmoniosamente uns com os outros. Então o amor é isso que sustenta a saúde da igreja, oxigena a igreja. E ele é sinal da vida e da graça de Deus no meio do seu povo. Jesus nos disse que nós seríamos reconhecidos se nos
pelos outros não é se amarmos uns aos outros. Então, essa é a importância do exercício do amor fraterno aqui que ele diz. Depois, no verso 8 ainda, ele diz, sejam misericordiosos. E a misericórdia aqui tem a ver também com a tolerância em relação até mesmo aos pecados dos irmãos. Não porque nós vamos deixar que eles vivam a vida de pecado, não. Mas é exercer o perdão. Então esse amor supõe a misericórdia para com as faltas dos irmãos. Todos estão caminhando em direção à semelhança com Cristo, mas ninguém ainda é perfeito. Com isso, a misericórdia cristã está sempre atrelada ao perdão uns aos outros com aquilo que eles falham, né? E isso é muito importante para nós, meus irmãos, que vivemos na igreja, que frequentamos os cultos, não é? Que temos toda uma vivência na experiência da igreja. Eu lembro a vocês, por exemplo, da frase que Bonhoeffer disse, não é? Conhecida muito por todos nós: quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Então, se Pedro está falando à igreja sobre o exercício da misericórdia, é porque a igreja tem problemas mesmo. É natural que aconteça, mesmo na igreja primitiva. Então, essa importância de exercer misericórdia, de ajudar o irmão nas suas faltas, né? E a misericórdia também está atrelada ao último ponto que ele coloca, não é? Que ele diz também para que os cristãos sejam humildes, misericordiosos e humildes. Por que humildes? A humildade aqui está diretamente relacionada com a misericórdia, porque nós só exercemos misericórdia na medida em que compreendemos que nós também somos pessoas imperfeitas. Não é isso? Então o orgulho nos torna cegos para os nossos próprios pecados e exagera os pecados dos outros. Então ele precisa dizer, né, para que os cristãos mantenham a humildade. A humildade impede o crente de se sentir superior ao outro. E ela mostra que nós não temos o direito de não exercer a misericórdia. Porque quando nós falhamos, também esperamos ser acolhidos misericordiosamente pelos irmãos. Cristo, que foi homem perfeito, se definiu como alguém que era manso e humilde de coração. Não é isso? Então não fica bem a pecadores qualquer sentimento de superioridade em relação ao seu semelhante. Se Cristo olhava para o seu semelhante, olhando nos olhos de cada pessoa, não fica bem a pecadores imperfeitos ter um olhar de cima para baixo sobre alguém, né? É o que Pedro está dizendo. Então, com essa petição de humildade, ele combate o orgulho, a vaidade e qualquer presunção humana. E eu tenho uma primeira aplicação para nós a partir desse verso aqui, que já é tão instrutivo, né? Nós nem começamos o texto direito, e já tem tantas lições. A aplicação é a seguinte: ore a Deus pedindo para que você possa crescer em santidade. Por quê? Porque, meus irmãos, a ética bíblica, e esse texto que nós lemos tem um forte apelo ético, ela não é uma ética impraticável. Se Pedro está dizendo isso aqui, é porque ele sabe que, pelo poder de Deus que atua em nós, pela nossa participação com Cristo, isso pode ser executado. Isso pode e deve ser exercido pela igreja. Então nós precisamos crescer no amor, na misericórdia, na compaixão, não é? E até mesmo em humildade. Isso aqui não é um esforço humano moralista, mas é exatamente aquilo que Cristo nos abre pela fé, né? E nos possibilita uma vida de obediência a Deus e de serviço e amor aos nossos irmãos. Então essa é a primeira parte do texto na qual ele fala algumas recomendações para os cristãos na ambiência da igreja. Depois ele vai dizer no verso 9 como que eles devem lidar em relação aos adversários descrentes. Ele nos diz o seguinte:
Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, o que acontece aqui? Já que os crentes sofriam nas mãos com mal, não é? E ele diz, complementando, não é? Ao contrário, bendigam. E o que significa isso, né? Bendizer o seu inimigo. Será que nós devemos falar bem? Não é bem isso. Bendizer no Novo Testamento não é necessariamente falar bem, mas é invocar a bênção de Deus sobre alguém. É entregar, é apresentar essa pessoa ao Senhor em oração. Por isso que ele diz, ao contrário, bendigam. Vocês se lembram do que Jesus disse no Sermão do Monte? Esse texto tem assim, ressonâncias imediatas com o que Jesus nos ensina ali. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Então é isso. O melhor comentário do que Pedro está dizendo aqui é o próprio texto de Jesus. E isso institui, com certeza, uma novidade na conduta cristã. Porque em ambientes de relacionamentos em geral, desde o mundo antigo até hoje, o comum é que você ame os de dentro e seja indiferente ou tenha até mesmo hostilidade aos de fora. Então o cristão não apenas não deve retribuir o mal com o mal, mas deve ir mais longe. Ele deve responder ao mal com o bem. E qual é o bem? Que tipo de bem? Abençoem os que o amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. É isso que ele espera. Orar pelos seus adversários, entregar nas mãos de Deus, né? Então é deste modo que Deus nos dará uma bênção permanente. O final do verso 9 nos diz, para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. É como se ele dissesse, a mentira que eles contam sobre vocês tem efeito transitório, né? Toda mentira tem efeito transitório. A herança que vocês receberão por fazerem o bem tem efeito permanente. Então vale a pena contar com a bênção de Deus, né? Então essa recomendação. Isso é muito importante naquele contexto, porque os cristãos de fato estavam sofrendo calúnias, perseguições. Este conselho evitaria que eles se isolassem da sociedade numa postura de gueto e parecido com seita, né? Então ele diz, olha, ainda que vocês estejam sendo caluniados por essa sociedade perversa, não abandonem. Isso os mantinha abertos para o mundo com possibilidades de evangelização, né? Então, a aplicação que eu faço a partir disso aqui, peça a Deus sabedoria nos seus relacionamentos, não é? Eu desconheço a situação particular de cada irmão, né, o que nós enfrentamos no dia a dia, mas eu tenho certeza que não foi fácil para os cristãos daquela época lidarem com acusações infundadas, né? E é possível que nós também possamos enfrentar as mesmas coisas que eles passaram. Esse ódio irracional, né, e até mesmo satânico da parte de alguns. E qual que é a nossa postura, então, segundo a recomendação de Pedro? Orar a Deus, pedir a Ele graça, né, pedir a Ele força para passar por isso. Ele segue, então, nos versos 10 a 12, citando o Salmo 34. Esses versos que estão aí são do Salmo 34. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então Pedro agora, querendo reforçar aquilo que foi dito anteriormente, ele cita esse salmo fundamentando as exortações, não é? E é muito interessante esse salmo porque a parte que ele cita tem um único assunto aqui, que é exatamente como ter uma vida qualitativamente boa, não é?
Então ele diz, quem quiser amar a vida, ver dias felizes, quem não quer uma coisa como essa? Não é isso? Qualquer pessoa. Então, qual é a postura que nós devemos ter para adquirir essa vida feliz, né? Ver os dias bons à nossa volta? Cuidar do que fala. Nas palavras de Pedro, guardar a língua do mal, né? Cuidar também das atitudes. Ele diz, afaste-se do mal e faça o bem. Em terceiro, buscar a paz com perseverança. Lutar pela paz, literalmente, né? A paz, meus irmãos, e essa é a grande surpresa do texto aqui, nem sempre ela é uma dádiva recebida. Por vezes, a paz é uma vitória a ser obtida. Não é? Então é preciso, entre aspas, guerrear pela paz. É preciso lutar para que nós tenhamos paz. Nem sempre é fácil. Essa luta não é, com certeza, uma luta violenta. No nosso dia a dia, com a esposa, mas é certamente uma luta, não é? Imagine que no final do dia alguém esteja argumentando, perturbando, fazendo de tudo para tirar a sua paz. Qual é a postura aqui que Pedro nos diz? Não é colocar mais lenha na fogueira, é tentar esfriar aquele sentimento. Provérbios 15:1 nos diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não é? Então isso é muito real nos nossos relacionamentos, no trabalho, na família. Não é? Quando alguém passa do tom de voz que é o desejável, e nós vamos lutar para manter a paz. Vamos respirar fundo, vamos pedir ao Senhor graça. Então a paz está sempre a um passo de ser quebrada, porque a nossa natureza pecaminosa, ela não favorece, né? Então, por que a paz deve ser buscada com perseverança? Por que os cristãos devem fazer o bem, né? Mesmo quando a justiça aparentemente está triunfando. E aí ele complementa no verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, é ter exatamente consciência de que Deus nos vê. Isso já deveria ser consolação para os cristãos e afastar qualquer tendência pecaminosa de exercer a vingança. Ou seja, mesmo que vocês estejam sofrendo, lembrem-se que Deus os vê. O Senhor os vê, o Senhor está atento às orações, então não respondam com mal. Orem por essa situação na qual vocês estão passando. Veja o que Calvino diz, comentando essa passagem. Não é? A passagem do Salmo 34 nos diz que tudo estará bem com aqueles que se guardarem de fazer o mal. De fato, o sentimento comum favorece justamente o contrário disso, pois os homens creem que se expõem à insolência dos inimigos se ousadamente não se defenderem. Mas o Espírito de Deus promete vida bem-aventurada a ninguém mais senão aos mansos e àqueles que suportam males. E não podemos ser felizes a não ser que Deus faça prósperos nossos caminhos. E é bom e o benevolente, não o cruel e o desumano que ele favorecerá. Eu gostei muito dessa passagem, porque a nossa tendência, às vezes, vendo tanto mal, tanta injustiça à nossa volta, é pensar que o mal vai triunfar, que o mal vale a pena mesmo. Mas ele diz não, né? Que nós devemos sempre zelar pela prática do bem, né? Ele fecha, então, esse texto aqui, nos versos 13 e 14, dizendo: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Então, qual o ponto aqui que fecha esse texto? A promessa de Deus é que nós encontraremos alegria e vida plena na prática do bem.
Então, normalmente, isso é o que está no verso 13, na maioria das vezes que as pessoas fazem o bem, não há nenhuma oposição, né? Mesmo nos sistemas mais corruptos, o bem é premiado e o mal é punido, né? Mas, todavia, nem sempre é assim. Ele é muito perspicaz ao perceber que nem sempre é assim. Então pode acontecer dos crentes sofrerem não por fazerem o mal, mas exatamente por manterem a sua fidelidade a Deus fazendo o bem. Só que isso não é um argumento contra a prática do bem. Porque sofrer por ter feito o bem nos torna semelhantes com o que Cristo passou. Então esse é o grande mistério do Evangelho, que mesmo que nós venhamos sofrer por fazer o bem, por exercer a justiça, nós encontraremos alegria. Essa é a promessa de Cristo para os seus discípulos. Veja o que ele diz em Mateus 5, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então é exatamente isso. É ter alegria, mesmo no sofrimento injusto. E só o cristão pode experimentar isso de fato. E a aplicação para nós aqui, a última aplicação, meus irmãos, é que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Essas são palavras de Paulo aos Gálatas e que se aplicam aqui muito bem. Como eu disse, nós vemos injustiça por todas as partes. O mundo que nós vivemos é corrupto, está debaixo do pecado. E a nossa cultura individualista nos chama cada vez mais ao egoísmo. Os insultos que nós recebemos despertam em nós a maldade. Porém, somente o caminho de Cristo é capaz de trazer alegria verdadeira e paz duradoura para a nossa vida. Então, por isso que é preciso resistir ao mal. Resistir ao mal, não adotando o mal, mas resistir ao mal e vencer o mal com o bem. Isso é o que Pedro nos diz aqui. Então, para concluir, esse texto, ele nos ajuda a pensar não só naquilo que é certo de fazer, sabe? Eu não queria que você saísse com essa impressão daqui, o que é certo para fazer? Não. O que é certo de fazer, todos nós já sabemos, porque a lei de Deus está gravada no nosso coração. O que essa passagem nos ensina mais profundamente é que vale a pena fazer o que é certo. Percebem? Há uma diferença. E por que vale a pena? Como que Pedro vai argumentar dizendo que vale a pena fazer o que é certo? Nos lembrando da promessa de alegria. Então a ética cristã, quando exercida, ela promove alegria. A nossa obediência a Deus não é uma obediência fria, meramente por dever, mas é porque Ele nos promete que vai nos abençoar quando caminharmos de acordo com a sua palavra. Então essa é uma alegria peculiar, porque não é alegria de isenção ao sofrimento, nem é uma alegria de isenção de injustiça, mas é uma alegria da nossa identificação com Cristo, né? Tanto Cristo e seus santos sofreram por fazerem o bem. Então, o salmo que Pedro cita poderia ser lido ao contrário, e nós teríamos: ao colocar todas essas coisas em prática, ou seja, guardar a língua do mal, não fazer o mal e praticar o bem, ao colocar isso em prática, vocês irão amar a vida e ver dias felizes. Isso é como se fosse uma conclusão do argumento dele também, né? E com isso, então, eu fecho a minha fala aqui orando a Deus para que nós sejamos firmes, imitando o Senhor em nossa vida. Que não nos deixemos desanimar pela injustiça, pelo mal à nossa volta, que não a postura dos ímpios nunca seja aquilo que irá pautar também a nossa resposta. Amém? Vamos orar e em seguida cantar uma canção. Ó Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, quantas instruções, quanta beleza neste texto que nós nem sequer damos conta de expressar perfeitamente. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor espera, meu Deus,
que nós tenhamos uma vida de imitação ao Teu Filho. Nos ajuda, Senhor Deus, a não retribuir o mal com o mal. Nos ajuda a ter bons relacionamentos dentro da igreja e fora da igreja, Senhor. Que se formos injustiçados em algum momento, que coloquemos a nossa confiança em Ti. E que o Senhor nos dê a alegria de participar dos sofrimentos de Cristo, mesmo nos dias mais sombrios. É o que eu te peço, é o que eu te oro, em meu favor, em favor dos meus irmãos aqui. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço,